Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui Ivan Gutierrez de Santo André e eu tô hoje aqui com uma figura incrível, se conhecemos através da internet, né? Com a Cibele Galinucci. Ela é jornalista e ela é responsável pela página Espalhando o Amor Autismo. E eu convidei ela justamente para a gente bater um papo, falar sobre isso, né? Sobre a página. Então, Cibele, me fala aí, por que você resolveu criar uma página para falar sobre Espalhando Amor Autismo? Olá, amigos. Olá, Ivan, tudo bem? Né? Bacana a nossa amizade que começou aí pela internet, que saiu das redes sociais e foi aqui para a vida real, né? E que Exatamente. continue a nossa amizade por muitos anos, né? Que ela se fortaleça, né? Então vamos lá. Eu resolvi ter a página porque eu tenho um filho, o Gabriel, de 5 anos, que se fechou o diagnóstico de autismo o ano passado. O diagnóstico dele começou, na verdade, com 2 anos e meio, através da pediatra dele, doutora Roseli Galucci, aqui de Santo André. Ela começou a perceber algumas características do transtorno espectro autista e pediu para que eu levasse o Gabriel para as terapias. Então foi uma forma delicada também. Ela, né, eu falo que é um anjo, né, transformado em médico, né? Que ela falou: Cibele, vamos fazer umas terapias no Gabriel? Estou suspeitando de algo. Super delicada, educada. E eu fui, né, passar com a neuro e, né, comecei as terapias de fono, psico e TO. Depois dos exames solicitados pela neuro, fechou-se no diagnóstico de autismo. Né? Eu acho bacana isso, essa pediatra excelente, porque justamente é o que sempre é solicitado. Em caso de suspeita, já se entra com as intervenções para que vá se estimulando a criança. Não precisa esperar se fechar o diagnóstico para de repente começar a estimular a criança se ela está com algum atraso no desenvolvimento, não é, Cibele? Isso, até porque eu já tinha ouvido falar do autismo, mas nunca tinha presenciado ou vivido o autismo na minha família ou de algum filho de alguma amiga. Né? Então, esse olhar clínico da pediatra, esse olhar delicado que ela teve com atenção às atitudes do Gabriel no consultório, com os relatos meu e do meu marido Rafael, que ela teve a certeza que o Gabriel precisava passar junto com uma equipe terapêutica. Né? Então eu falo que ela foi muito delicada, muito sensível, né, em estar ao lado, não só antes da descoberta do diagnóstico, durante e o depois. Porque o médico, ele precisa estar ali no lado da família. Ele não tem que só pedir para a família, vá passar com outro colega e tchau. Não, porque é uma nova vida, é uma nova situação para aquele pai, para aquela mãe, para aquela criança. Então, depois do diagnóstico que a neuro fechou, levei para ela e continuei o tratamento pediátrico, né, que é o que ela acompanha até hoje. Né? E continuei com as terapias de fono, psico e TO. E o que aconteceu? Algumas colegas da minha mãe, na área da educação, minha mãe ela não é da área da educação, mas ela tem algumas colegas formadas, professoras, psicopedagogas, né? E começaram a suspeitar que o Gabriel não era autista, que ele de repente poderia ter hiperatividade. Nesse caso, não pode ser aquilo que comumente os profissionais falam, uma comorbidade, quer dizer, a hiperatividade vem junto com o autismo em alguns casos? Isso pode acontecer, mas algumas pessoas começaram: Neuza, eu acho que o seu neto não é autista, porque o Gabriel, ele é autista grau leve. Então, muitas pessoas que conhecem sobre a história do autismo, conhecem aquele autismo do grau severo, em que
a pessoa. O tradicional, que só fica no balanço do corpo. Ficou muito impregnada essa imagem no imaginário popular, né? O balanço do corpo, que não faz o contato visual, que não gosta de ser tocado, que não é verbal, abre seu parênteses, não verbal, que quando a criança ou a pessoa não fala, né? Ou agressividade, e essas características o Gabriel não tem. Então, essas pessoas começaram a comentar com a minha mãe: eu acho que ele não é autista, ele deve ser hiperativo, que o Gabriel, ele gosta muito de estar no meio das pessoas, ele gosta de conversar. E o negócio dele, por incrível que pareça, é bater papo com um adulto. Apesar de ele adorar a criança, mas o negócio dele é altos papos com um adulto. Isso é porque normalmente o autista, né? Ele desenvolve um hiperfoco num assunto, né? Às vezes cada um tem, é só aquele assunto que importa para ele. Ele tem esse hiperfoco? Tem. No caso do Gabriel, o hiperfoco dele é carro. Ele, desde os 2 anos e pouco, começou a se interessar muito por carro. Hoje, com 5 anos, ele sabe marca e modelo. Então, por exemplo, né, Chevrolet. Ele sabe que o Corsa Sedan é da Chevrolet, que o Fusca é da Volkswagen. Claro que não é todos, porque nem eu consigo decifrar algumas marcas e alguns modelos de carro. Olha que ele vai te surpreender. Vai, mas eu falei pro meu marido, eu falei assim: Rafa, daqui a algum tempo já era você perder o carro para ele. Porque ele sabe o que é freio, sabe o que é câmbio, sabe o que é marcha ré, né? Só falta saber ligar o carro e sair dirigindo aí, levando o pessoal para passear. O hiperfoco dele é carro, mas ele também gosta assuntos relacionados à área da saúde e corpo humano. Então, ele sabe o nome dos meus médicos, o nome dos médicos dele, o nome dos médicos do Rafa. Curioso. Sabe onde ele irá passar. Então, que a neuro trabalha em tal hospital, que a terapia dele é na PAI, que a psicóloga dele é a fulana, que a terapeuta é a ciclana. Ele se interessa muito pelo corpo humano. O engraçado que, assim, eu tenho livros e livros sobre histórias infantis. Eu não consigo sair da 2ª página. Fui comprar um livro de corpo humano em 3D. Eu achei no brechó, achei bacana, falei, vou comprar porque para ele conhecer o corpo humano, ele tinha curiosidade de saber como era o pulmão, a língua. Ele ficou com esse livro, eu acho que uns 2, 3 meses, para cima e para baixo. Ele me mostra: mamãe, esse é o corpo humano, esse é o coração, esse é a língua, esse é o pulmão. Que ótimo, na aula de biologia ele vai mandar bem. Vai. E foi essa experiência, foi por causa disso que você resolveu a página? O que te motivou a abrir a página falando de amor ao autismo? Então, em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com a Meire Lopes, uma professora de inclusão aqui da cidade de Santo André. E, além de ela ser professora, ela é escritora, já lançou muitos livros referentes à inclusão. E a editora estava querendo lançar uma revista voltada para educadores e profissionais da área da saúde que falasse sobre. Então você, durante a sua carreira de jornalista, você trabalhou com a inclusão? Sim, foi através dessa revista, né, em 2009, que eu ajudei a criar, revista, né, Ciranda da Inclusão, e que eu abordava, entrevistava profissionais da área da saúde, da área da educação e familiares, né, que tinham filhos, né, inclusivos. Isso foi em 2009. Depois eu fui para outra área, totalmente diferente, né, do jornalismo, né? Aí eu vou te cortar, porque isso me chamou a atenção. Sim. Né? Porque assim, legal, porque você como jornalista, você fez uma caminhada com um assunto em relação à inclusão. Sim. Então, durante essa caminhada, você teve alguma experiência com relação à inclusão que te impactou, te chamou a atenção? Sim, teve 2 histórias que marcaram muito, né? Então, como eu falei, aí em 2009 eu criei a revista, saí um pouco da área. O ano passado eu fechei o diagnóstico, como eu tinha falado, né? Que algumas pessoas estavam em dúvida se ele era autista ou se ele era hiperativo.
fui conversar com uma outra profissional, neurologista pediatra, que ela fechou o diagnóstico, não, teu filho realmente é autista, falou sobre os graus leve, moderado e severo, e outras dúvidas que eu tinha, né, bastante na época. E depois eu, né, como dona de casa, falei, poxa vida, eu estou aqui como dona de casa, fechei o diagnóstico do Gabriel, de uma certa forma estou tranquila, né? Sou jornalista, trabalhei com uma revista de inclusão, tenho um pouco de conhecimentos, né, sobre a situação, gosto muito desse assunto, me atrai bastante, porque eu tenho um tio também, inclusive, irmão do meu pai, que tem quase aí 70 anos, né? Então eu já vivia a experiência da inclusão, de ter uma pessoa deficiente na minha família desde que eu nasci. Então para mim é algo mais do que normal, né? Totalmente natural. Sim, eu nunca vi meu tio como uma pessoa diferente. Para mim é meu tio, pronto, acabou. É o tio que eu vou amar, que eu vou respeitar como tio, e ele como eu como sobrinha, né? Então eu falo que é uma experiência maravilhosa, né? Que Deus foi me dando, né? E depois que eu fechei esse diagnóstico, eu falei, poxa vida, como jornalista, já trabalhei, gosto muito desse tema, me simpatizo bastante. Por que não poder ajudar as outras famílias levando informações verídicas sobre o autismo ou sobre a inclusão, divulgando profissionais da área da saúde, da área da educação, da área jurídica e eventos na nossa cidade, para que essas pessoas possam conhecer os verdadeiros profissionais que trabalham com amor para a inclusão. Aí eu juntei o útil ao agradável e a experiência de mãe também, que eu estou vivenciando dentro da minha casa com meu filho. Mas, aí voltando àquela pergunta anterior, sim, mas assim, durante, por exemplo, esse trabalho na revista que você falou sobre a inclusão, teve algo que te chocou, te chamou a atenção, uma experiência, impactou com relação à inclusão? Teve 2 casos, né? Um caso, né, foi conversar com uma diretora de uma escola particular em um bairro nobre de São Paulo, e eu fui conversar também junto nessa reunião, nesse bate-papo no dia, com uma mãe, que essa escola fazia inclusão de 3 crianças com síndrome de Down. Então era escola particular, paga, sim, pessoas de posses, sim, né? Sim, uma escola, né, de renome, tudo. Conversando com a diretora, com a mãe, falando da experiência no meio da entrevista. A diretora soltou, né, que eles iriam fazer uma reunião extraordinária, porque os pais dos outros alunos neurotípicos não estavam aceitando as 3 crianças Down, que para eles, essas crianças poderiam trazer alguma doença contagiosa. Para eles, essas crianças poderiam trazer alguma doença contagiosa. Você tá zoando? Não, isso foi verdade, verdade. A mãe estava ali participando, né, do bate-papo, ela olhou para mim da mesma forma que você está impactado com essa informação, como eu também fiquei, porque... Não, mas sua mãe ficou chocada, gente. Foi, porque a revista era sobre inclusão, né, e você... no meio do bate-papo, a pessoa falar algo totalmente ao contrário daquilo que você irá abordar, que você vai escrever, que você irá ajudar as outras pessoas, para mim foi um susto também, porque eu não esperava, porque a ideia era falar da importância da inclusão, não ela falar que faria a exclusão. E como é que você lidou com isso? Com algo fora do roteiro? Continuamos ali o bate-papo, né? Terminei, né? Já estava no fim da entrevista também. Terminei quando fechou-se o portão da escola, que essa mãe e eu iríamos embora. Essa mãe desabou em cima de mim a chorar, falando, poxa vida, eu não esperava, porque eu vim aqui à escola, faço o pagamento todo mês corretamente, falo que minha filha é linda, abraço minha filha, e de repente eu ouço essa situação, né? É claro que passei essa situação para minha editora, porque temos, né, que passar,
E não acabou entrando essa história na revista. Minha editora ia conversar com a diretora da escola, porque fugiu totalmente da pauta que seria sobre a inclusão, né? Gente, chocado. E agora tem uma entrevista. E agora tem uma entrevista. Que eu falo que foi um aprendizado, né? Que você compara. Essa foi uma situação de uma escola particular de um bairro nobre de São Paulo. Ok. E eu fui entrevistar uma professora de um bairro simples de São Paulo, né? Essa professora dava aula na escola do estado e ela teve 2 alunos. Autistas? Era uma com deficiência auditiva, outro com múltiplas deficiências. E esse aluno com múltiplas deficiências, ele conversava através de uma prancha comunicadora. Seria o que a gente usa, é muito comum, já postei na página, a comunicação alternativa. Isto, então, como que é essa prancha comunicadora? É uma prancha que tem vários desenhos. Então, um desenho de um copo d'água, um desenho de um prato de comida, um desenho de um carro, um desenho de banheiro. Então, ali o adulto ou responsável pela criança vai perguntar: João, você está com sede? Ele irá mostrar o desenho do copo d'água. Daquilo que ele quer naquele momento. Isso. Aí, de repente, o João vai responder, como ele não é verbal, né? Era o caso desse menino, ele fazia não. Então, João, você quer um prato de comida? Então, era dessa forma que ele se comunicava com a mãe. Essa prancha comunicadora foi a própria professora que conseguiu para a mãe e ensinou essa mãe a utilizar. Cara, que amor eu tenho para esses professores. Sim. Que às vezes, sem formação em relação à educação especial, se dedica, se desdobra para ajudar uma criança. Sim. Com uma deficiência. E né? Essa professora, ela falou que os pais das crianças neurotípicas começaram a ficar com medo de que ela iria excluir os filhos deles, que ela iria só ficar com as 2 crianças inclusivas, dando atenção, e que as outras crianças ficariam à mercê. Gente, o mundo tá virado. Aí o que ela fez? Gente, o mundo tá virado. Aí o que ela fez? Uma reunião extraordinária com esses pais, e ela falou que ela teve que ser um pouco forte ali naquela situação. Então ela perguntou para seus pais, né? E pediram para que eles levantassem a mão. Então ela questionava: quem tem 2 braços? Quem tem 2 pernas? E vamos supor que de repente vocês mexendo no celular, distraídos, atravessa a avenida da escola, vem um carro, atropela e vocês se tornam pessoas amputadas. Perdem um braço, perdem uma perna ou ficam acamados. Ela falou: de repente você, rapaz, que namora uma moça simpática, bacana, ou você, moça, que namora aquele rapaz popular, os namorados esquecem de vocês, seus amigos não querem mais saber do contato, a própria família começa a fazer a exclusão de vocês. Vocês querem ser excluídos pela sociedade? Ela falou que nessa hora ninguém levantou a mão. Cara, que brilhante que foi essa professora, né, gente? Sim, palma, e né? ela falou assim: é a mesma forma que essas mães não querem que os filhos delas sejam excluídos. Pelo contrário, elas querem que os filhos delas sejam inseridos na sociedade. Mas que tem que ter o apoio de vocês também. Por quê, pais? De repente, vocês podem se tornar, né, deficientes. Vocês podem adquirir uma deficiência, de repente, no caso de um acidente, sim, ou de uma doença que precisa ser amputado um braço, uma perna, ou de repente surge alguma doença, uma síndrome. Com a velhice também, sim, a gente flerta com a deficiência, sim, com limitações, com né? certeza. O nosso andar é muito mais devagar, a nossa audição, com o passar do tempo, vai se perdendo, o falar também, né? Então ela falou: e se vocês se tornar, vocês vão querer? Não vão querer. É a mesma coisa com essa família. Ela falou que a partir daí ela conseguiu fazer um trabalho de inclusão com a sala inteira. Então os pais aceitaram, entenderam. Então, quer dizer, foi importante uma questão de conscientização dos pais, conscientizar, sim, a importância dos pais que têm crianças típicas, o que a gente diz, normais, a importância da inclusão. Sim, sim. E você vê que são 2 casos
na pobreza e na riqueza. Sim, um né? bairro totalmente nobre de São Paulo, uma escola nobre de São Paulo, e um bairro simples de São Paulo e uma escola do estado, mas que uma professora lutou por esses 2 alunos para que eles fossem incluídos e lutou pela sala de um modo geral para que todos entendessem a importância da inclusão. E a outra escola não. A outra escola já quiseram fazer a exclusão sem saber. Achando que Down era algo contagioso. Sim, Gente, sim. Eu tô assim, sem fala, surpresa, porque como eu tenho uma página, Sibeli, são histórias que a gente não acredita, né? Impacta, né, na alma. E aí, Sibeli, depois dessa aula, né, dessa professora, que eu achei que é o que mais me marcou nesse bate-papo, uma professora lutar para a inclusão, o respeito aos educadores profundo que eu tenho por quem luta, faz esse trabalho de educar a sociedade, conscientizar os pais. Aí fica para você o mais importante, para a gente finalizar. O que você aprendeu com o autismo, né? O que isso te trouxe para a tua vida? Nossa, é difícil, né, falar, né? Porque é um aprendizado diário, né? Claro que quando eu soube que o meu filho era autista, não é porque eu ter trabalhado numa revista que, legal. Tornou mais leve, os desafios se tornaram menores, né? Se tornaram menores, mas aquele negócio, eu entrevistava familiares, eu entrevistava professores, eu entrevistava terapeutas. Claro que eu tinha um caso de inclusão na minha família, um tio, mas esse tio nunca morou comigo, sempre morou com meus avós, né? E eu sempre tinha um contato com ele quando eu fazia a visita à casa dos meus avós, né? Quando eu vou à casa das minhas tias ainda eu tenho esse contato, né? Mas assim, eu não peguei o começo de toda uma situação. Eu ouço o relato do meu pai e das minhas tias contando, né? E olha que isso há 70 anos atrás. Praticamente, né? Então, assim, depois eu vivenciar realmente dentro da minha casa, respirar 24 horas por dia, o autismo ou a inclusão é totalmente diferente. Então eu falo que é um aprendizado diário, porque quando você ouve, você pensa, e agora? Como será? Quais são os desafios que eu irei enfrentar? Como será a inclusão? E a exclusão? Como será o apoio dos familiares, dos amigos? Então, claro, são perguntas, questionamentos que começaram a surgir para mim, para o meu marido, para os meus pais, para os meus sogros, para todos que rodeiam o Gabriel, né? Mas com o passar do tempo, com muito amor, carinho e a força de vontade do Gabriel, a força de vontade da pediatra, das terapeutas, do apoio, né, das pessoas que nos rodeiam, é maravilhoso, porque, né, até hoje eu não senti a exclusão. Se aconteceu, foi muito sutil, que passou a olhos nus, né? E o Gabriel, ele nos ensina diariamente, a gente se surpreende a cada dia com a força de vontade dele, com a força de vontade de aprender, de viver, de querer nos ensinar. Tem muita coisa que ele me ensina. Não sou eu, nem o pai dele que ensina para ele. Ele que vem nos ensinar. E a gente para e fala, caramba. Então eu falo, eu agradeço a Deus e a minha Nossa Senhora por ter me dado o Gabriel. Então, por isso o nome da página, Espalhando Amor Autismo? Por isso, porque as crianças inclusivas, não só autistas, quem tem síndrome de Down, quem tem síndrome de Williams, qualquer outra síndrome, eles só sabem espalhar amor, eles só sabem espalhar afetividade, carinho. O que eles mais sabem dar é isso. E o que eles querem em troca é carinho. Eles não querem mais nada. Eles querem ver o sorriso. Então, isso é gratificante. É incrível como o Gabriel ele gosta de ir para as terapias. Claro que no começo, como toda criança,
se assusta com algo diferente, que chorava, mas hoje ele sabe o dia das terapias para ele sabe por que ele não vai, que ele sente falta, aquela alegria. Então, isso pra gente é um aprendizado, né? Bastante. Ele mais ensina do que a gente ensina para ele. O que ele mais ensinou? Que o amor é tudo. Que o amor é tudo, que a luta ela é diária, mas que as batalhas serão vencidas. Bom, gente, eu tô aqui me segurando, né? Tentando. Homem não chora, homem se emociona. Brincadeira, né? Você quer chorar? Mas assim, eu tô super É que tem que pegar depois, falar com a Patrícia, arranjar vários panos, toalhas para enxugarmos aqui. A gente vai alagar aqui. Eu tenho que manter a linha, né? Sim, sim. Eu vou aqui encerrar com essa fala maravilhosa. Não tem como não se sensibilizar, não se emocionar, né? E assim, olha, eu vou encerrar com um abraço aqui com a Cibele, né? Com esse lindo depoimento e até o próximo vídeo aí na página. Cibele, obrigado, porque assim, esse relato só nos humaniza. Sim, né? Eu que te agradeço porque estar na nossa vida é importante. Amigos e amigas da página Amor Autismo, da página Autismo Reflexões de um Pai sobre a Paternidade Atípica. Não se escondem. Vocês querem vivenciar a luta? Vivenciem a luta. É o direito de vocês como pai, como mãe, como ser humano. Mas não esconde. Aumente o laço de amizade porque você só vai encontrar pessoas maravilhosas que vão te dar a mão e vão lutar junto com vocês. Claro que de repente vocês vão encontrar uma outra pessoa, mas isso em todas as situações. Mas pessoas boas que querem lutar e ver o melhor, não só do seu filho, mas como filha do amigo também, é maravilhoso. Então, estamos de mãos unidas. Mãos unidas, vamos lá. Gente, obrigado. Agradeço a Cibele. Tchau, obrigado a você, Ivan. Até a próxima. Até o próximo vídeo.